Fala, turma! Tudo bem com vocês? Começando mais um Resenhando com Cid Júnior. Sextou com S de saudade. Como diria um amigo meu, sextou com S de cerveja. É só entre aspas, viu, gente? Para não achar que nem eu nem ele, nós não sabemos escrever cerveja. Ô, galerinha, começando mais um Resenhando com Cid Júnior. Que alegria tê-los por aqui. Mais uma vez, edição gravada. Peço a compreensão de todos vocês, que vocês possam ficar por aqui. Eu sou muito sincero, porque o resenhando, todo mundo sabe como funciona, é você daí, eu daqui, ambos resenhando um com o outro para que a gente possa debater futebol. Mas ontem narrei a partida entre Corinthians e Juventude e hoje, no horário do programa, eu tenho compromisso lá na Band Paulista, aonde nós vamos acertar, fazer os ajustes finais para a partida que acontece amanhã, né, entre Novo Horizontino e Vila Nova, partida essa no qual eu narro pela TV Band para boa parte do Brasil e ao lado de Iltonei Fernandes, a Caldeira e também do Fabiano Leamas. Então eu tenho que fazer esse ajuste de iluminação, cenário, aquela coisa toda. Então, por isso, o programa hoje gravado e sempre sincero com quem me acompanha. Mas fique aí que tem muito papo para a gente poder falar. Copa do Brasil, Brasileiro A, B, tem Copa Paulista, tem muito assunto aqui no Resenhando com o Cid Júnior. E para começar esta bagaça desta sexta-feira, 30 de agosto, agosto que não acaba nunca, né? Pelo amor de Deus, nós vamos falar de Copa do Brasil. Ontem nós tivemos o complemento das quartas de final em suas primeiras partidas dessa fase. Lembrando que na quarta-feira o São Paulo em casa perdeu para o Atlético Mineiro e o Bahia perdeu em casa também para o Flamengo. Ambos os placares por 1-0. Ontem nós tivemos placares semelhantes também. O Vasco saiu atrás, perdendo para o Atlético Paranaense, mas conseguiu a virada. 2-1 para o Vasco. Já a equipe do Corinthians perdeu mais uma vez na temporada para o Juventude. Que fase tá o Corinthians, hein? Minha Nossa Senhora. Perdeu por 2-1. A situação era ainda pior, perdia por 2-0, conseguiu um gol no fim com o Gustavo Henrique de cabeça, deixando, vamos dizer, ainda o Corinthians vivo. Um placar de um gol de diferença leva a decisão para as penalidades e o jogo acontece na Neoquímica Arena na próxima partida. Mas se você me perguntar quem passa, acho que passa Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Flamengo, e ainda tenho a sensação que o Corinthians pode avançar nas penalidades. Não tenho essa certeza. Mas hoje, quem está com o pé na semifinal, sem dúvida, é o Juventude. Bom, Copa do Brasil, que tem os seus jogos de volta, duas partidas no dia 11 de setembro, 9 horas, Corinthians e Juventude, Neoquímica Arena, como acabei de dizer. E na quarta-feira, também dia 11 de setembro, às 21h30, tem Atlético Paranaense e Vasco da Gama. Já pela quinta-feira, né, no dia 12, ainda pelas quartas de final, jogos de volta, o Atlético Mineiro, que joga pelo empate dentro de casa, enfrenta o São Paulo na quinta, dia 12, 21h45. Mesmo horário e data de Flamengo e Bahia, que também joga pelo empate. Resumo da ópera aqui. Galo e Flamengo jogam pelo empate para avançar à semifinal. Vasco aliás, reformulando, recapitulando. Vasco, Atlético Mineiro, Flamengo e Juventude jogam pelo empate para avançarem à fase semifinal da Copa do Paulista, ótimo. Copa do Brasil. E aí, Atlético Paranaense, São Paulo, Bahia e Corinthians vão ter que correr atrás do resultado. Difícil situação dessas quatro equipes que citei. Acho que o Vasco tem tudo para classificar, assim como o Galo Mineiro, o Flamengo e o Juventude está com um pezinho lá, mas o Corinthians pode reverter dentro da sua casa, porque o Juventude é o adversário mais fragilizado de todas essas quartas de final que eu citei aqui para vocês. Vamos ver o que vai acontecer, a gente vai acompanhar aqui para e passo, porque no Resenha, você sabe, você não perde nada, absolutamente nada. Vamos fazer o primeiro break, mas antes, deixa eu mandar um forte abraço aqui ao meu amigo Gabriel lá da Couto Controle de Praga, você sabe, em Prudente tem tudo em detetização
dedetização para formigas, barata, traça, aranha, escorpião, roedores e cupim. A controle de pragas também limpa sua caixa d'água na rua Claudiano Sandoval 408. Você pode fazer o seu orçamento no 18 99691 8080. Eu falo uma coisa para vocês. Eles detetizaram a minha casa e vocês não vão se arrepender se detetizar a sua. Intervalo e eu já volto. Colégio Criarte, desde 1991, oferecendo educação de qualidade, educação infantil, ensino fundamental, médio e cursos profissionalizantes. Na rua Antônio Furtado, número 40, Vila Industrial. Colégio Criarte. Embalagens Enapruda em plástico. 18 996617477. Endogastro, referência em endoscopia, colonoscopia e balão gástrico. 18 997168008. Rotatória Gás e Água, na Bílio Nascimento 668, na Vila Marina. Ligue 18 997060174. Rotatória Gás. Dimensão Ambiental, consultoria e assessoria. Tudo sobre o meio ambiente e segurança do trabalho. Projeto de licenciamento ambiental, regulamentação, desconto de IPTU ecológico e muito mais. 18 997040957. Tips Containers, sua opção de lanches em Prudente. Na João Gonçalves Foz 437, no Parque do Povo. Aberto desde as 18 para você saborear o melhor em lanche. 18 39 17 10 90 você pede, porque se sua fome pede lanche, lanche tem que ser Tips Container. RS Amortecedores, serviço de suspensão completa. Embuchamentos, molas, amortecedores, pressurizadores, suspensão preparada na Antônio Rodrigues 1259, 39036749 ou 99710 1594. RS Amortecedores, o especialista em amortecedores. Seu happy hour é imprudente é no Baianos Bar, o cupim casquerado mais famoso da cidade e toda a região. Na rua Alfredo Pereira Ramos 370, Cidade Universitária Campus 1, 3908-3086. Baterias é Baterax. Na Baterax você tem baterias para automóveis, caminhonetes, caminhões, ônibus, tudo com a qualidade Baterax. Na Coronel Marcondes, 1841. Ligue 997-60-1314. Baterias é Baterax. RVTEC, distribuidora de peças e acessórios, tudo em calotas, faróis, lanternas, lâmpadas e muito mais. Na rua Antônio Rodrigues, 766, 99651-3346, RVTEC. Você que tem cães e gatos acima de 7 anos, o check-up tem que ser periódico. Fale com o Dr. Yudney Mota. Meu amigo, na Acorde, o Dr. Yudney Mota estará de braços abertos para te atender. 18 997230225 na Mafei 950. Alinhamento, balanceamento, escapamento mecânico em geral, injeção eletrônica. É na Mundial Centro Automotivo, Avenida Gustavo Antônio Marcelino, 571, no Jardim Prudentino. 18 996965212. Malacrida Tintas, tudo em tintas imobiliárias e industriais. Na Coronel Marcondes 2041. Ligue 3221-0809 ou fone WhatsApp 18 997223705. Tem unidade também em Alvino Gomes Teixeira 2470, além de Regente e Martinópolis. E Cabonete, mantenha essa live no ar. Peça você também. 18 2101-2002. Repito, 18 2101-2002. Os patrocinadores do Resenhando. E a gente volta para continuar falando de esporte para você aqui na tela do Resenhando. Para começar, vamos falar de Campeonato Brasileiro da Série B. Nós teremos em destaque neste final de semana a 24ª rodada. Rodada essa que transmito Novo Horizontino e Vila Nova amanhã às 5 da tarde na tela da Band Paulista. Bom, antes de chegarmos ao jogo de amanhã, hoje, às 9h30 da noite, Santos e Ponte Preta se enfrentam. O Peixe, se vencer, assume a liderança provisória do Campeonato Brasileiro da Série B. Se perder, meu amigo, aí a situação complica, né? Essa é a grande verdade. A gente tem que ter o entendimento aí de que o Santos é, precisa voltar a vencer contra a Ponte Preta para retomar a ponta onde é lugar que nunca deveria ter saído, aliás, na elite do futebol brasileiro, né? Nem no Campeonato Brasileiro da Série B. Santos e Ponte Preta, acho que o Santos vence, assume aí parcialmente essa liderança. Amanhã, como eu disse, então, tem no Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizontino e Vila Nova. Jogo que acontece 5 da tarde, mais uma vez, repito, transmito na tela da Band. O Novo Horizontino, um time que ganhou mais vezes fora de casa, foram 6 partidas contra 5 partidas vencidas dentro de casa, mas o Vila Nova é um visitante que não preocupa tanto. Das 11 vitórias, foram apenas 2 vitórias jogando nos domínios do adversário. Eu aposto muito que o Novo Horizontino consiga pelo menos um placar magro aí, 1-0, 2-1, para que consiga
avançar e continuar na ponta do Campeonato Brasileiro da Série B. Além disso, amanhã às 5 da tarde tem Chapecoense e Botafogo. Botafogo, para mim mesmo, jogando fora, é favorito contra a Chape. Às 18 horas tem CRB e Avaí. O CRB que está aí vivendo um momento adverso, primeiro fora da zona de rebaixamento. O Avaí que já teve lá no G4, agora é o sétimo com 34 pontos, está subindo novamente de produção. Para mim, o Avaí é favorito mesmo jogando no Rei Pelé, e no Rei Pelé o CRB perde pouco, viu? No domingo, 4 da tarde, tem Amazonas e Ceará. O Amazonas recebe o Ceará e o Amazonas vem até surpreendendo de certa maneira. É o 12º com 31 pontos. Todo mundo acreditava que ia lutar só pela permanência, mas está longe da zona de rebaixamento, está a 9 pontos do Ituano. E o Goiás é um time que também é instável, tem 32 pontos. Jogo de 6 pontos esse daí, amigo. O Amazonas dentro de casa pode. Olha, Goiás não, perdão, o Ceará, né? Amazonas e Ceará. É que eu estava vendo Goiás e Paysandu. Amazonas e Ceará. E o Ceará é o quinto colocado com 35 pontos. O Amazonas dentro de casa é difícil de ser batido, mas acho que o Ceará tem mais futebol e vence esta partida. Goiás e Paysandu no domingo, 18h30. O Goiás, nono colocado com 32, enfrenta o Paysandu, o 15º com 26. Papão da Curuzu quer se afastar da zona de rebaixamento, mesmo se perder, não entra na zona de rebaixamento nesta rodada. Mas, claro que é importante somar pontos. O Goiás quer olhar na parte de cima da tabela, se chegar a 35, nesse momento igualaria o Ceará, mas claro que tem rodadas e seria o quinto colocado, mas tem toda a rodada em curso, tem que ver o que vai acontecer. Segunda, 8 da noite, tem Sport Ituano, o Sport que vem de uma derrota, né? Aliás, uma derrota até surpreendente, né? Perdeu para o Brusque fora de casa. Todo mundo imaginava uma vitória do Sport e vai enfrentar o Ituano, que está em ascensão, apesar de estar dentro da zona de rebaixamento, ser o 17º com 22 pontos. Mas o Sport, na Arena Pernambuco, tem que ser favorito. Ele é favorito contra o Ituano em qualquer circunstância. E jogando dentro de casa, sem dúvida nenhuma. Hoje o Sport, que teve dentro do G4 boa parte do campeonato, é apenas o 10º colocado com 32 pontos, mas para mim vence o limitado Ituano. Na segunda-feira, 9h30 da noite, tem jogo também. Operário e Brusque, o Operário para mim é favorito. Na terça, 19 horas, tem Mirassol e América Mineiro, um jogão a gente trata na semana que vem. E na terça, ainda 9h30 da noite, tem Guarani e Coxa. Tudo isso a gente vê na semana que vem aqui no Resenhando com o Cid Júnior. Agora, da Série B, nós pulamos para a Série A do Brasileirão, amigo. Vamos para a Série A do Campeonato Brasileiro. Nós teremos amanhã, 18h30, Cuiabá e Criciúma. O Cuiabá, que vive um momento triste, né? É o 19º com 18 pontos, mesmo número de pontos do Lanterna Atlético Goianiense. Vai enfrentar um Criciúma que faz um bom campeonato, é o 12º com 28 pontos. O Criciúma tem mais futebol e tende a vencer mesmo jogando na Arena Pantanal. No Newton Santos tem um jogaço, Botafogo e Fortaleza. O líder Fortaleza visita o vice-líder Botafogo. E essa partida é muito importante para o Botafogo, porque o Fortaleza tem um jogo a menos em relação ao próprio Botafogo e um ponto a mais. Ou seja, se o Botafogo vence, vai a 50. Fica ainda com um jogo a menos, mas segura os 48 do Fortaleza, que se vencesse esse jogo a menos, chegaria a 51 e ficaria só um ponto atrás do Fortaleza, o que acontece hoje. Mas, se perder, o Fortaleza com esse jogo a menos, pode, já tem um ponto a mais. Abriria 3 desse confronto, seria 4. Com mais 3 do confronto que tem a menos, seria 7 pontos, amigos. Seriam 7 pontos. Aí a coisa ia desandar para o Botafogo. Mas acho que no Engenhão, o Botafogo é favorito e deve vencer. O Fortaleza sofreu para encarar o Corinthians. Domingo, 11 da manhã, tem Grêmio e Atlético Mineiro. O Grêmio subiu de produção, é verdade, mas ainda é o 14º com 27 pontos. O Atlético Mineiro, que faz um campeonato brasileiro bem discreto, é o nono com 30. Jogo de empate para mim. No domingo, 11 da manhã, tem Cruzeiro e Atlético Goianiense. Cruzeiro tem que fazer valer o favoritismo. É o 7º com 38 pontos, o Atlético Goianiense é apenas o Lanterna com 18. Para mim, dá Cruzeiro. Corinthians e Flamengo, Neoquímica Arena, domingo, 4 da tarde, com transmissão da 101 FM, a número 1 do futebol, narram essa partida. Mesmo jogando na Neoquímica Arena e o Flamengo com vários desfalques, o Flamengo é favorito contra o Corinthians e deve vencer o Timão jogando em São Paulo. No domingo, 18h30, tem Vitória e Vasco. Vitória é o primeiro dentro da zona de rebaixamento,
17º colocado com 22 pontos, e o Vasco da Gama faz um campeonato muito digno, hein? É o 8º colocado com 31 e vence para mim o Vitória mesmo jogando no Barradão. No Maraca, domingo 18h30, tem Fluminense e São Paulo. O tricolor, que ocupa a quinta colocação com 41 pontos, vai pegar um Fluminense que saiu da zona de rebaixamento, abriu 2 pontos em relação à Vitória e Corinthians. É o 16º com 24, mas para mim é jogo de empate. O Fluminense desesperado para sair ali daquela zona incômoda e o São Paulo querendo vencer para tentar chegar no G4. Empate, esse é o meu palpite. Domingo 18h30, Bragantino e Bahia. O Bragantino, o Caixinha vai cair, hein? O técnico do Bragantino acho que não aguenta, não. Se tomar um cacete agora contra o Bahia, acho que não fica no comando técnico. O Bragantino é apenas o 27º. O Bragantino que nos últimos anos veio lutando, inclusive, por título, né? Por briga, por liderança e tudo mais. E isso não acontece nesse Brasileirão. É apenas o 15º, tem 27 pontos, vai enfrentar o Bahia, que está na sexta colocação com 39, querendo alcançar o G4 por ali. Para mim, o Bahia é favorito, mesmo jogando na Bia Bichedi, e vence o Braga. No domingo, 18h30, tem Atlético Paranaense e Palmeiras. O Verdão, que é o terceiro colocado, 44 pontos, enfrentando o Atlético Paranaense fora de casa, que é o 10º colocado com 29 pontos. O Palmeiras tem mais time depois da vitória por 5-0 diante do Cuiabá. Acho que vai lá na Liga Arena, na Arena da Baixada, vence o Atlético Paranaense, mesmo jogando lá, que é difícil ganhar do Atlético lá. E teremos no domingo, 18h30, Juventude e Internacional. Jogo gaúcho, tchê. Juventude que está aí focado também na Copa do Brasil, 13º com 28 pontos, pega aí um Internacional que é o 11º com 29. O Juventude tem 23 jogos, né, enquanto alguns clubes têm 24, caso, por exemplo, do Vitória e do Corinthians, na parte de baixo da tabela, e o Internacional tem apenas 21. O Internacional é mais time que o Juventude. Acredito que o Juventude não vai conseguir segurar o Internacional jogando no Alfredo Jaconi. E um dado importante, o técnico Roger vai enfrentar o Juventude e conhece bem as peças, né, do Juventude. Por isso, acho que o Internacional pode surpreender e vencer esta partida. Tá aí o Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos ao último bloco de intervalo comercial na volta. Copa Paulista em destaque para você. Tio de Pet Clínica Veterinária. Tudo que seu animal precisa. Na Tio de Pet você tem, além do atendimento veterinário de qualidade, tem banho e tosa, rações e acessórios para o seu pet. Tio de Pet fica na Avenida JK 2321, no Jardim Everest. 18 3907 5511 ou 18 998 18 98 50. Está em busca de emagrecimento, fortalecimento ou treino para competir de boxe? A Ferre Centro de Treinamento é um lugar. Ferre Centro de Treinamento, Rua Gaspar Ricardo, número 15, 18 98808 8528. Peça para suas caminhonetes. Ah, meu amigo, é na 4x4 Autopeças. Tudo que você precisa para a sua caminhonete você encontra lá, na Joaquim Constantino 2128, 41019860 ou 18 99808 3565 4x4 Autopeças. O up que sua caminhonete merece. O Escritório Palmeiras é sinônimo de tradição e tranquilidade para você que necessita de contabilidade. Além disso, tem abertura de CNPJ, imposto de renda, assuntos fiscais, INSS, tem também tudo que você precisa nessa área. 1832227265. Na Guedes Móveis, você encontra cama, beliche, colchões de casal e solteiro, geladeira, fogão, TV e muito mais. Ligue 18 988 12 1438, na Rua Borba Gato 981, na Vila Geni. Seu filho merece todo o cuidado do mundo. O pediatra Alisson Martins vai atender muito bem. Consultas no 18 3223 7759. Espaço Rodas, conserto, pintura, diamantação, desempenho e muito mais. Atendimento de qualidade e preços acessíveis. Na Rua Campestre 265, na Vila Formosa. 18 99683 3828, Espaço Rodas. A Madeireira Trevo e materiais para construção. Tem madeiras para construção, tijolo, telhas, areia, pedra, cimento, cal. Na Comendador Alberto Bonfiglioli 460. 18 996090084. Madeireira Trevo e materiais para construção. Atacadão Pet, consultas, banho e tosa, rações e tudo que você pode encontrar em um pet shop.
na Avenida Brasil 2550, peça no 18 3928 9584, Atacadão Pet. Atenção você tapeceiro, dono de casa de cortina, bazar e armarinhos. A LR Representações trabalha com as melhores marcas do mercado na linha de armarinhos, tecidos para cortinas e tapetes. Ligue ou chame no WhatsApp 18 997 939903. LR Representações. Nova Gás e Água, na Avenida Joaquim Constantino, 1810, próximo da Saudade. Ligue e peça no 18 3908 3070 ou 18 997 36 3070. Nova Gás, Ultragás. Dr. Caio Cerávulo Lemos, ortopedista e traumatologista, atua na área de oncologia ortopédica, tumores ósseos, também na parte de cirurgia do quadril e tratamento de dor com terapia de ondas de choque. O Dr. Caio Cerávulo Lemos atende na Clínica São Lucas, na Washington Luiz, 955, no centro de Prudente. Agende sua consulta no 18 3334 8480. Efetivo Imóveis, tudo em compra e venda, aluguel, imóveis de todos os tipos. Venha efetivar o sonho da sua casa própria, na Avenida Getúlio Vargas, número 12, no Bosque. Ligue ou chame no WhatsApp 18 99795 2625. Efetivo Imóveis, efetivando o sonho de morar bem. E a gente volta para falar da Copa, amigão. É isso mesmo. Vamos falar da Copa Paulista que acontece nesse final de semana. Nós teremos aqui os jogos de volta, todos eles os jogos de volta neste final de semana. Bom, Vossa e Monte Azul se enfrentaram, o Monte Azul venceu fora de casa 1-0. E a gente sabe que o Vossen fez o que pôde, chegou até o seu limite, no meu modo de entender. Gosto muito da cidade de Assis, das pessoas de lá, dos amigos da imprensa, mas eu tenho a obrigação com você aqui em dizer o que eu penso. Monte Azul e Voz, para mim, Monte Azul vence a segunda partida jogando dentro de casa e caminha para as quartas de final, sem dúvida nenhuma. No Zezinho Magalhães, amanhã, 5 da tarde, tem 15 de Jaú, União São João. No primeiro jogo, empate em 0-0. E no Zezinho Magalhães, a gente sabe da força do 15 de Jaú e também da falta de qualidade no gramado que tem por lá, que ajuda quem já joga lá e é acostumado, né? Ah, o gramado é ruim para os dois, mas um é acostumado a jogar, o outro não. Eu vejo que o 15 vai usar também desse fator para poder vencer a partida e classifica-se para as quartas de final. O Quinzão está por lá. Amanhã, 3 da tarde, tem Taquaritinga e Juventus. Jogo na primeira partida, 1-0 para o Juventus. Juventus joga pelo empate. Vejo que o Juventus também avança à próxima fase. Amanhã, 3 da tarde, tem Primavera e Comercial de Ribeirão Preto. Primeiro jogo, empate em 1-1. Até achei que o Primavera venceria esse primeiro jogo, mas dentro de casa tem obrigação, porque é um time que foi considerado um daqueles que podem subir uma vaga no Brasileiro da Série D ou com a Copa do Brasil. Para mim, o Primavera deve vencer e avançar à próxima fase. Ainda amanhã, 3 da tarde, tem São Caetano e Capivariano. Capivariano joga pelo empate fora de casa e, sinceramente, Capivariano passa. São Caetano é mais time, mas acho que o mais primeira fase foi. Mas a vantagem do empate Mariano saiba jogar esse jogo. Amanhã, ainda 3 da tarde, tem Português e São Bento, o jogo no Canindé, primeiro jogo 0-0, e a Lusa vai fazer valer o fator casa, essa camisa pesada que tem, a Lusa passa. Amanhã, 6 da tarde, ou da noite, como você preferir, o Votuporanguense recebe Francana, joga pelo empate, mas vence também no Plínio Marim. Primeira partida, 2-1 para o Votuporanguense fora de casa, e deve vencer em seu. E no Barão de Serra Negra, hoje, melhor dizendo, 19h30, tem 15 de Piracicaba Oeste. O 15 venceu o primeiro jogo, jogando dentro de casa, é favoritado, se deve avançar. Para mim, então, estarão nas quartas de final Monte Azul, 15 de Jaú, Juventus, Primavera, Capivariano, Portuguesa, Votuporanguense e 15 de Piracicaba. Na segunda, a gente descobre se eu tinha razão ou não aqui no Resenhando com o Cid Júnior. Galera, para você que esteve comigo aqui, meu muito obrigado. Fiquem com Deus. Um bom final de semana a todo mundo. Amanhã, aguarda a sua audiência na tela da Band. 5 da tarde, a bola vai rolar para Novo Horizontino e Vila Nova, e claro, né? Quero a sua audiência, seu apoio. Tira foto, marca nas redes sociais que eu reposto. Vamos fazer aí um barulho para que a gente possa continuar
transmitindo o Brasileirão na tela do canal do Esporte, na Band. Valeu, galera. Bom final de semana para todo mundo. Fiquem com Deus e até segunda.